12 ao 16 do capítulo de número 6. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós estaremos lendo o versículo 6, 12 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Lucas, capítulo de número 6, versículos do 12 ao 16, que diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Quantos dizem amém? Glórias a Deus. Irmãos, quando a gente lê esse texto bíblico, a gente encontra ele também escrito nos demais evangélicos sinóticos, que é Mateus e Marcos. Mateus está no capítulo 10, versículos do 1 ao 4, e Marcos no capítulo 3, versículo do 13 ao 19. E quando a gente lê esse texto, a gente entende que Jesus está escolhendo o seu grupo, o seu colégio apostólico dentro ou em meio dos seus discípulos. Porque Jesus, ele recrutou, irmãos, muitos seguidores que foram chamados discípulos. E desses discípulos, ele chamou e escolheu 12 para serem apóstolos. Se faz necessário informar aos irmãos que ser discípulo é a pessoa que segue os ensinos de seu mestre. E ser apóstolo é aquele que é mandado em missão, que significa mensageiro ou enviado. Esses homens eram homens simples, pescadores, trabalhadores comuns, que aceitaram o chamado de servir a Cristo ou seguir a Cristo. Foram treinados, discipulados e enviados para dar sequência na divulgação do Evangelho, com manifestação da palavra, no ensino, na pregação, na realização de curas e libertações, no nome de Jesus. Foram também responsáveis por transmitir os ensinos de Jesus para que a mensagem de salvação chegasse até nós. Esses 12 homens que ele chama, que ele escolhe e que ele prepara e ensina, esses homens foram responsáveis por trazer o Evangelho e fazer com que ele chegasse até nós. Tem algumas coisas nesse texto que eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui, para que os irmãos observem comigo, diante do que a gente escrevemos aqui, para transmitir para os irmãos, que primeira coisa que nos chamou a atenção aqui, é que Jesus chamou esses homens. Só que antes de Jesus chamar esses homens, se faz necessário a gente observar que ele sobe ao monte e vai orar. E a Bíblia vai dizer para nós, aí nos versículos 12 e 13, que ele passa a noite em oração a Deus. Já ao amanhecer, ele chama os seus discípulos, e entre esses discípulos, ele escolhe os 12 apóstolos. Percebam comigo algumas particularidades aqui.
Primeiro, que Jesus subiu ao monte para orar. A oração é importante porque Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, que antes de tudo, faça-se oração. Ore antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de escolher qualquer pessoa. Mas também ele vai nos dar a orientação que Jesus passou a noite orando a Deus. E a gente pode perguntar: será que Jesus estava orando a Deus, pedindo a Ele que Ele desse os homens que deveriam ser seus apóstolos? Quando a gente pensa nisso, eu preciso lembrar que esses homens, eles foram dados a Jesus por Deus. Dá-se a entender sim, que Jesus orou pedindo a Deus para fazer as escolhas certas, porque no final do ministério de Jesus, e aí a gente precisa se recorrer a João, que João é quem vai trazer isso para a gente no capítulo de número 17, precisamente no versículo 12, ele vai dizer a Deus o seguinte: daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então dá-nos a entender, com uma comparação de versículos, que Deus é quem deu os 12 apóstolos a Jesus. Ele fez a escolha, direcionado por Deus, depois de passar uma noite em oração. E de onde Deus tirou esses homens para serem apóstolos de Jesus? Ou de onde Jesus escolheu esses homens? Do meio dos discípulos. Eles já eram discípulos, eles já estavam seguindo a Cristo, eles já tinham crido em Cristo, eles já estavam ajudando a Jesus na obra, e desses ele vai fazer uma escolha e separa 12 para dar o nome a eles de apóstolo. Aonde é que está isso, pastor? Nos 2 primeiros versículos aí, o 12 e o 13 narra isso para a gente, porque o versículo 13 vai dizer assim, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Paulo diz que no momento da ascensão de Cristo tinha aproximadamente 500 discípulos. Se nós olharmos para a multiplicação dos pães, tinha 5.000 homens. Então tinha muitos discípulos Jesus, as multidões o acompanhavam, mas no meio desses, ele escolhe, está aí no versículo 13, ele escolhe 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que são aqueles que é mandado uma missão, ou um enviado ou mensageiro, como já narramos na introdução dessa mensagem. Então Jesus separa 12 homens para lhe ajudar na divulgação dessa mensagem. Só que antes deles fazerem isso, Jesus vai treiná-los, Jesus vai ensiná-los, Jesus vai prepará-los para que eles, quando na ausência de Jesus, quando Jesus for tirado da terra, quando Jesus voltar para os céus, eles deem sequência à obra que Cristo começou, a obra que Cristo deu início. E esses 12 homens, eles ficam agora muito próximo a Jesus, acompanhando Jesus para todos os lugares. E quem são eles? Bem rápido aqui, só para em caráter de informação. Primeiro, em todas as listas apostólicas, Pedro é o que encabeça todas elas. Sempre você vai ler o primeiro nome de Simão, que também é chamado Pedro, que também é chamado de Simão, inverte às vezes só a posição. Pedro é de Betsaida, irmão de André, e tem um temperamento um pouco forte, né? Pedro era meio agitado, vamos dizer assim. Pedro era meio agitado. Seu irmão segundo, André, era, antes de ser discípulo de Jesus, ele já era discípulo de João Batista. André já era discípulo. André é um daqueles
dois que João manda saber se Cristo era o que havia de vir, ou se eles deveriam esperar outros. E quando eles chegam lá, Jesus faz alguns sinais ali e diz: digam a João que os coxos estão, os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Digam a ele isso, ele vai saber que sou eu. E ele volta e João manda que ele segue, e André torna-se um dos apóstolos. Depois de Simão e André vem Tiago e João, dois irmãos, filhos de Zebedeu. Esse Tiago ele é conhecido como o Tiago o maior, porque tem o menor, não é isso? Tiago o maior. E são filhos de Zebedeu com Salomé. João, seu irmão, denominado o apóstolo do amor, segundo maior escritor do Novo Testamento. Paulo é o maior escritor, que mais escreve livros, né? E João é o segundo, que escreve 5 livros. João, 1ª, 2ª e 3ª João, e ainda o livro do Apocalipse. Aí a gente tem Filipe, que era um galileu de Betsaida também, que apresentou Jesus a Natanael. Então o próximo da nossa lista aqui é Natanael. Em algumas Bíblias, ou em alguns dos evangelhos, você, em vez de ler Natanael, você vai ler Bartolomeu. São duas pessoas? Não, é a mesma pessoa. Natanael seria o seu nome próprio, e Bartolomeu significa filho de Tomai. Bar é filho, e Ptolomeu, Tomai, de Caná da Galileia. Então alguns dos evangelhos você vai ler Bartolomeu em vez de Natanael, tá certo? Mas é a mesma pessoa, nome próprio, e como ele era conhecido, filho de Tomai. Mateus, também chamado de Levi, era publicano, cobrador de impostos, e antes de ser chamado, então quer dizer que Mateus ele era empregado de Roma, do Império Romano. Ele colhia impostos para Roma, e Cristo chama lá na coletoria, e ele segue a Cristo e torna-se um dos apóstolos e um dos escritores do Novo Testamento. Aí vem Tomé, também chamado Dídimo. Tomé, irmãos, ele é o apóstolo que vai duvidar, não é isso? Mas tem uma coisa interessante, que o seu nome aramaico significa gêmeo, e o apelido dele, com o qual era conhecido, Dídimo, tinha o mesmo significado em grego, tanto em aramaico como em grego. O nome Dídimo significado é gêmeo. Só que eu procurei e não encontrei se ele tinha realmente um irmão gêmeo. Não encontrei escrito algum. Se alguém encontrar, me ajude. Eu gosto quando eu não encontro, alguém encontra e manda para mim, porque aí acrescenta o nosso conhecimento. Eu procurei, fui até na internet, não achei se ele tinha esse irmão gêmeo para que o seu nome tivesse esse significado, ou o seu apelido, como ele era conhecido, tá certo? O 9º apóstolo é Tiago, filho de Alfeu, provavelmente conhecido como Tiago Menor, que é Tiago, irmão de João Maior. O 10º apóstolo, Simão, o Zelote. Aí se vai lembrar os irmãos que Zelote não é sobrenome, tá certo? Zelote significa zelo. Seu apelido, né, sugere que ele pertencia a um grupo de judeus zelosos pela religião e pela nação israelita. Eles tinham esse zelo, eram contra o Império Romano, fazia oposição ao Império Romano, e ele era um dos que acreditava que Cristo veio para libertar do jugo de Roma, do Império Romano, Israel, e tornar Israel livre. Ele era um dos que pensava isso. No 11º aí nós temos Judas, que alguns chamam Judas Tadeu, outros dizem que é Judas e também Tadeu, que é o filho de Tiago. E o 12º, Judas Iscariotes, acredito que não precisa apresentação desse, que todo mundo sabe, não é isso? E foi aquele que traiu Jesus. Mas
Entendendo esses 12 apóstolos, o que é que a gente quer trazer como orientação para os irmãos? Esses homens, irmãos, chamados para serem apóstolos, nós não podemos esquecer que são homens, e sendo homens, têm falhas. Sendo homens, eles vão falhar. E eu separei aqui para a gente exatamente 3 deles e o colegiado, os 11, fora Judas, não é isso? Os 11 que ficaram, que Judas, depois que trai Cristo, ele tira a sua própria vida, ele se mata. Mas eu separei exatamente o Judas, que mesmo sendo escolhido por Jesus, ele vai trair Jesus, e ele traz Jesus com um beijo, saúda de Rabi e lhe dá um beijo. Nós temos Tomé, que é o que duvida, e duvidou de quê? Duvidou da ressurreição de Cristo, porque ele disse: se eu não colocar o dedo em suas mãos e não vir as suas mãos e colocar a mão na ferida do lado, eu não creio. Então ele é o apóstolo que duvida, é o apóstolo incrédulo, que só vai acreditar se vir. Se tem o Judas, que é o que trai, tem o Tomé, que duvida da ressurreição de Cristo, que foi anunciada pelo próprio Cristo, que ele iria ressuscitar. Mas também não podemos deixar fora daqui Pedro, que é o apóstolo que mais se destaca no colegiado apostólico, e esse Pedro que tem tanto destaque na Bíblia, que escreve para nós 2 epístolas, não é isso? Ele nega Jesus por 3 vezes em uma só noite. Ele nega a confiabilidade de Cristo, ele nega que confessa Cristo, né? Vamos dizer que ele foi infiel a Cristo aqui, vamos dizer que Tomé foi o incrédulo e Judas foi aquele que traiu o traidor. Entendendo isso, a gente vai entender que os 11 apóstolos, em uma concessão entre eles, eles não creram na ressurreição de Cristo. Eu falei uma outra doutrina aqui, que em Marcos capítulo de número 16, nós temos por 2 vezes eles ouvindo o testemunho de pessoas dizendo que Jesus ressuscitou, e mesmo assim eles não creram. Se você abrir a sua Bíblia aí em Marcos capítulo de número 16 e ler os versículos 11 e 13, os irmãos vão ver comigo aí no versículo 11 e 13, eles não acreditando no anúncio que Jesus havia ressuscitado, primeiro anunciado pelas mulheres e depois pelos 2 discípulos lá do caminho de Emaús. Versículo 11 vai dizer: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram no testemunho de Maria Madalena, que chegou dizendo que Cristo tinha ressuscitado. No versículo 13 diz: e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então percebam que os 2 discípulos que no caminho de Emaús conversaram com Jesus, ouviram Jesus pregar, viram Jesus partir o pão, e voltaram naquele mesmo dia para avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, e os 11 não creram. Aí os irmãos percebem aí uma crescente nesse não crer. No versículo 11 eles não o creram. Já no versículo 13 diz assim: mas nem ainda estes creram. Quer dizer, o tempo estava passando, Jesus já havia ressuscitado, e mesmo assim, em vez deles ir crendo, não, vão cada vez ficando mais descrente a doutrina da ressurreição de Jesus. Diante desse cenário todo, a gente vai ver que Jesus, ele ressuscita, ele vai passar 40 dias aqui na terra, e alguns desses dias dele aqui na terra, ele vai usar para restaurar, para reedificar,
para renovar a fé desses apóstolos, em particular e coletivamente. Ele tanto vai tratar com apóstolos individualmente, como ele vai tratar com todos os apóstolos de uma só vez. Por quê? Porque Jesus não quer perder ninguém. Ele não abre mão de ninguém. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a Bíblia vai dizer, irmão, e alguém pode até olhar assim e dizer, mas Judas se perdeu, mas Cristo lhe deu a oportunidade de restauração. Ele quem rejeitou a restauração de Jesus. Não é diferente das pessoas nos dias de hoje, que a igreja está pregando, anunciando que Cristo salva e as pessoas estão rejeitando. Não é diferente de alguns crentes que estão nas igrejas, escutam o evangelho, escutam os ensinos, escutam a pregação, mas não aceitam a mudança de vida, não aceitam a transformação e quer viver do jeito que entende que é melhor e não tem compromisso algum com a palavra de Deus. É uma escolha nossa querer aceitar ou não. Cristo, ele não obriga ninguém a fazer nada, principalmente na questão de fé para crer para a salvação, principalmente para se fazer a obra dele, principalmente, irmão, para seguir e divulgar o seu evangelho. É voluntário. A maioria das vezes nós vamos ouvir Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, condição, quem quiser. Quem tem sede, vem a mim. Ele sempre está dando opção para os homens escolher. A escolha quem faz somos nós, o chamado é dele, mas a escolha é nossa. E a gente ouviu muita gente, irmão, pregar isso: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu sempre disse, esse negócio não está certo, que conversa é essa? Deus, ele tem um jeito de trabalhar, ele tem a maneira de chegar até o homem. Tem gente que ouviu a mensagem a primeira vez e já aceitou. Tem gente que ouviu o evangelho 10 anos para poder se converter. E eu louvo a Deus, irmãos, porque na quarta-feira agora estive fazendo a visita aos meus pais e teve um momento lá na casa da minha irmã. E quando eu cheguei, estava o meu cunhado lá, esposo dela, e ela dizendo que ele tinha ido ao culto, tinha ouvido o evangelho, gostou muito da mensagem que o irmão lá pregou e quis aceitar, mas teve um negócio que impediu. E eu fiquei conversando com ele ali um pouquinho, e no pouquinho que eu estava conversando, eu percebi que ele estava quebrantado para aceitar o evangelho. Eu disse: olha, isso que te impede é Cristo quem tira, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem resolve. Você só não pode deixar passar a oportunidade de crer em Cristo para a salvação. E comecei a falar de Cristo ali, olhei para ele e disse: você quer que eu ore para que você confesse Cristo como Salvador? Ele disse: eu quero aceitar Jesus agora. Quer dizer, o irmão pregou no domingo, quando ele foi ao culto, eu passei lá só para puxar a rede, louvado e agradecido ao Senhor. E ele ainda disse assim: avisa ao irmão Dedé que eu aceitei Jesus. É o filho de Ana, que a gente teve lá na casa deles lá. Ana aceitou o evangelho e o seu filho também, Marcelo, né, para a glória de Deus, são crentes para a glória do nome de Jesus Cristo. E a gente glorifica a Deus, irmão, porque Cristo, ele vai dando oportunidade aos homens, ele vai dando oportunidade, cabe ao homem escolher, é isso? E a gente glorifica a Deus, e eu exalto a Deus, por isso que ele dá a escolha. Quando Judas o traiu, quando Judas dá o beijo nele, Jesus, ele vai dar uma oportunidade de Judas se arrepender daquilo ali. Jesus vai dar uma oportunidade de restauração a ele. Jesus vai dar uma oportunidade de renovação a ele. E como é que Jesus faz? Jesus olha para ele e diz assim: amigo, a que vieste? Irmãos, que palavra forte que Jesus liberou ao coração de Judas. Vê se você entende comigo aqui. Eu não gosto muito de certos tipos de palavras que se usam no púlpito, não, irmão. Tem uns crentes aí com uns palavreados em púlpito de igreja que eu não concordo muito não, sabe? Uns crentes aí que olham para o negócio da Bíblia: rapaz, negócio louco aqui na Bíblia que eu encontrei. Negócio louco. Ai,
gíria, um negócio com a palavra de Deus, que eu não sou muito a favor, não tem problema dizer que eu sou arcaico, ultrapassado, não é isso. Mas eu fico pensando aqui, irmãos, imagina Judas chega, Rabi, aí dá um beijo no rosto de Jesus, né? Aí Jesus olha para ele, sabendo o que ele está fazendo, aí diz: amigo, a que vieste? Irmãos, dá para você imaginar essa palavra chegando ao coração de Judas? Se não dá para você imaginar, eu vou trazer a luz da Bíblia para você, capítulo 15 de João. Jesus disse a esses apóstolos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque o amigo, o Pai tudo revela. Quer dizer, Judas sabia que Jesus não tinha ele como servo, mas tinha ele como um amigo, e um amigo selecionado entre tantos discípulos. Jesus selecionou 12 amigos chamados apóstolos e disse: não chamo você mais de servo, mas você é amigo, porque um amigo tudo se revela. E Jesus está revelando para ele que com um beijo ele está traindo Jesus, mas mesmo assim Jesus não deixa de ser amigo dele e diz: amigo, a que vieste? Aleluia. Ele aceitou a restauração de Cristo, ele aceitou a palavra de Cristo, ele renovou a fé? Não, pelo contrário, teve um remorso ou um arrependimento passageiro. Vamos deixar no arrependimento passageiro aí. Se arrependeu, foi lá, devolveu as moedas que tinha recebido por ter vendido Jesus pela traição. Os homens que compraram não quiseram, ele jogou as moedas lá no templo e saiu triste e foi tirar a própria vida. Então, se foi arrependimento, foi passageiro. Foi um negócio muito rápido, que imediatamente ele encontrou a morte como solução. Se foi só um remorso, aí justifica mais ainda. Mas vamos dizer que foi um arrependimento, mas só um arrependimento com o poder da palavra que Cristo disse. Ele vai lá e devolve as moedas, mas quando devolve as moedas que os homens não recebem, ele sente-se culpado e vai tirar a sua própria vida. Cristo quer restaurar, Cristo quer renovar, Cristo quer renovar a nossa fé. Cabe a gente abrir o coração para crer e receber a restauração e a renovação de Cristo. Quando a gente vê Tomé, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 20, versículo do 26 ao 29, Jesus restaurando Tomé, Jesus trazendo Tomé de volta, renovando a sua fé, e ele recebe. Diferentemente de Judas, Tomé recebe o agir de Cristo na vida dele, porque quando ele aparece a primeira vez e Tomé não está, e quando ele chega, os discípulos contam para ele, os apóstolos contam que Jesus esteve ali. Ele disse: eu não creio, se eu não colocar o dedo lá nas chagas, se eu não vir as suas mãos furadas e colocar a mão do lado, eu não vou crer, eu não vou crer. 8 dias depois, está escrito, 8 dias depois, Jesus se coloca no meio deles, estando eles juntos, e ele se dirige a quem, irmãos? Direto a Tomé. E quando ele chega em Tomé, ele diz: Tomé, coloca o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, e coloca a tua mão aqui do meu lado. O que é que Tomé recebe na hora? Uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, uma palavra de renovação na fé, uma palavra que vai tirar a incredulidade, que vai gerar crença nele, que vai gerar fé nele. E a prova é tão grande que Cristo diz para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas sim crente. Crente é aquele que crê, Tomé. Quando ele diz isso para Tomé, das mãos, de ele colocar o dedo nas chagas, dele ver as mãos, colocar a mão do lado, o que é que Tomé diz? Senhor, não precisa. Não precisa, porque só em Jesus falar com ele, ele foi restaurado. Mas olha o que é que Jesus diz para ele: porque viste, creste. Bem-aventurado são os que não viram e creram.
Tomé, não sejas incrédulo, mas sim crente. Creia no que eu faço, creia, porque eu avisei a vocês que era necessário que eu sofresse, que era necessário que eu fosse rejeitado pelas autoridades de Israel, que eu fosse rejeitado pelos líderes religiosos, que eu fosse rejeitado pelos governantes da Judeia, mas era necessário também que eu morresse, e era necessário que eu ressuscitasse, e eu avisei isso antes a você não está crendo, então receba uma restauração aí para crer, e a partir de hoje, não fique mais duvidoso, não fique mais desacreditado, sem acreditar, mas creia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus para sempre. Glórias a Deus. Cristo agora, irmãos, vai tratar diretamente com Pedro, e Pedro é outro homem que estava precisando ser restaurado. Por quê? Porque mesmo Jesus avisando que ele iria traí-lo, mesmo Jesus mandando que eles fossem para casa, na ocasião da sua prisão, Pedro desobedeceu e foi lá para o local onde ele estava sendo julgado, e ali ele cai na falha de negá-lo 3 vezes. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai a primeira vez, não fala em particular com Pedro. Jesus vai a segunda vez, não fala em particular com Pedro. A gente vai ver Jesus falando em particular com Pedro, irmão, já no fim dos 40 dias. Quando ele se coloca lá na praia, por quê? Porque Pedro lidera um grupo de apóstolos que desistem, aparentemente, irmãos, do ministério, e voltam a pescar. Jesus tinha dito a eles que eles seriam agora pescadores de homens e não mais pescadores de peixe. Sabemos que André, Tiago, João, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, esses homens eles eram pescadores. Segundo os estudiosos aí, 7 deles eram pescadores. João vai dizer o nome dos 7 e mais 2 no capítulo 20, e se não me foge a memória, ele diz isso. Ele vai dizer que eles estavam ali reunidos, e Pedro vai dizer assim: vou pescar. Vamos ver o texto aí para a gente entender melhor isso aqui, para a glória de Deus. João capítulo 21, não é isso? João capítulo 21, versículo 3. Olha só aqui, irmãos. Glórias a Deus por isto. Versículo 3. Eu vou ler do 1 ao 3. Capítulo 21 de João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. 5 com 2, 7, não é isso? Os 7 aí. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Percebam aqui que dá uma ideia que eles não acreditaram na ressurreição de Cristo, e eles agora dão uma ideia que estão desistindo também da ordem, da missão que Cristo lhe deu. Estão voltando para pescar, estão voltando para a antiga profissão deles, ou para a profissão que eles tinham antes do chamado de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que na volta dessa pescaria, Jesus se colocou ali na praia, e quando ele viu o barco vindo, ele gritou: tenho que comer. E o que foi a resposta que ele recebeu? Não pegamos nada, não apanhamos nada, então não tenho que comer. Aí Jesus lá da praia mesmo diz: lancem a rede do lado direito, lance a rede. Pedro já
experiência com Ele, irmãos. Lembra da pesca de Lucas, quando Jesus usou o barco dele para pregar, e quando terminou, mandou ele ir ao alto mar e lançar as redes, e ele pegou uma multidão de peixes, quase que os barcos não davam para trazer. Essa experiência Pedro já tinha tido. O que é que Jesus estava fazendo aqui com Pedro? Restaurando a fé de Pedro, restaurando a confiança dele, dizendo: olha, eu continuo, sou eu mesmo, do jeito que eu fiz lá antes de ser morto, antes de ressuscitar, estou fazendo de novo. Lança a rede aí, irmão. Será que Jesus vai ter que fazer um reprise na tua vida para restaurar a tua fé, para restaurar a tua crença? Será que tu vai ter que passar tudo de novo para poder voltar a crer que Ele continua salvando, curando, batizando, renovando, restaurando, fazendo milagres em nosso meio? Será que vai ter que ter um replay, um reprise aí, uma ação de novo de Cristo sobre a tua vida? Ele faz isso com Pedro. Lança a rede aí, Pedro. Aí ele lança a rede e a rede vem cheia de peixe. Aí João olha e diz: é o mestre, é o mestre. Pedro pula dentro da água, eles vão no barco para a praia, mas Pedro vem de lá para cá agora nadando. Quando eles chegam, Jesus diz assim: puxem a rede, e vem 153 grandes peixes, mas na praia já tinha fogo, já tinha peixe e já tinha pão. Jesus está restaurando, irmãos, a fé de Pedro, por sinais, por maravilhas. Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Com Tomé bastou ele falar e se apresentar. Para Pedro ele está fazendo sinais e maravilhas, para que Pedro entenda que é ele mesmo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aí ele chama eles para jantar. Eles jantam, e depois da janta Jesus chama Pedro para uma conversa. E a conversa que Jesus tem com Pedro é simples: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. As duas primeiras vezes, o que é que Pedro diz? Sim, Senhor, eu te amo. Mas a terceira vez, o que é que Pedro diz? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes. E as três vezes Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: apacenta os meus cordeiros. Terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, eu ainda estou contando com você, Pedro. Pedro, eu não desisti de você não. Eu sei da hora que eu te chamei, eu sei da hora que eu te escolhi. Eu ainda tenho gravado na minha mente quando eu olhei para você e disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Eu ainda tenho na minha mente que eu disse que tu não seria mais pescador de homem, de peixe, mas seria agora pescador de homens. Eu não quebrei a aliança contigo, nem tampouco rasguei o meu projeto contigo. O teu projeto ainda está de pé. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu ainda conto contigo, Pedro, porque eu entreguei as chaves do reino dos céus em tuas mãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Pedro ali é restaurado. E eu glorifico a Deus, irmão, porque no versículo 19 do capítulo 21 termina com um chamado de Cristo a Pedro, aquele que negou ele 3 vezes. E olha só o versículo 19: e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Aí faz um ponto e começa dizendo: e dito isso, disse. Quem disse? Jesus. A quem? A Pedro. Dá uma olhadinha na Bíblia aí, vê o que foi que ele disse a Pedro agora. Como é que ele termina o versículo 19 com Pedro aí? Está chamando de novo ou não está? Está dizendo para Pedro que não desistiu nem abriu mão dele ou não está? Está dizendo: Pedro, eu continuo contando contigo, segue-me, 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 segue-me. Ele está restaurando a confiança de Pedro. Mas também, irmãos, ele restaura os 11 de uma só vez. Ele trata em particular com Judas, ele trata no individual com Tomé, ele trata no individual com Pedro. É tanto que ele tira Pedro do meio dos outros para falar pessoalmente com ele a sós. Mas ele também trata os 11 de uma só vez. Abra aí Marcos capítulo 16, para a glória do Senhor, para a gente concluir. 16 de Marcos.
Versículo bastante conhecido aí, tenho citado ele em algumas pregações aqui. Olha só o que é que diz o versículo 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que eu tinha visto já ressuscitado. Se os irmãos perceberem comigo, eles não creram na sua ressurreição, mas Jesus agora aproveita o momento que está os 11 assentados e reunidos, se apresenta a eles, lança em rosto deles, porque eles não creram, e se apresenta vivo. Glórias a Deus. E como ele restaurou eles, é só você ler o versículo seguinte, porque Jesus está dizendo para os 11: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Resumindo, eu estou contando com vocês, para que vocês deem sequência. Foi para isso que eu nomeei vocês de apóstolo, aquele que se é dado uma missão, aquele que é enviado em missão. Eu estou enviando vocês na missão de vocês. Vão, preguem a toda criatura. Aqueles que crêem vão ser batizados, os que crêem vão ser salvos, os que não crerem serão condenados, mas vocês têm que continuar a missão. E eu posso aplicar isso para a gente ir para casa tranquilo hoje à noite. Jesus sabe quem é os que Ele chama. Jesus conhece cada um de nós, irmãos. Ele sabe as nossas limitações e as nossas fraquezas. Ele sabe os nossos pontos fortes, mas Ele também sabe os nossos pontos fracos, aonde somos mais vulneráveis. Mas quando Ele nos chama para prepararmos. Ele nos prepara e realiza a sua obra transformadora em nossas vidas. Se o Pedro, irmãos, era temperamental, ele acalma o Pedro. Ele consegue acalmar. Se o Tomé era aquele que só acreditava no que vê, ele passa a fazer. Agora ele transforma Tomé para crer mesmo sem ver. Ele é especialista em mudar temperamento de pessoas. Ele é especialista em mudar a gente. A sua obra é transformadora para a glória do Senhor. E sabe que somos falhos, mas Ele não desiste de nenhum de nós. Por mais falho que sejamos. Tem um hino aí que os irmãos gostam de cantar que diz: não importa quantas vezes você caiu, não importa, Cristo sabe. Na hora que você se arrependeu, Ele te abraçou de novo. Aleluia. Não importa quantas vezes você disse que não ia trabalhar mais para Ele, não importa quantas vezes você disse que não ia mais fazer a obra dele, não importa quantas vezes lá no seu quarto, na sua casa, num momento chateado, num momento de raiva, num momento de descontrole espiritual, diz: eu não vou fazer mais a obra de Deus, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, vou fazer mais nada. Você crê só de banco lá. Cristo sabe que tu estava aperreado. Cristo sabe que tu estava descontrolado naquele momento. E sabe o que é que Ele está esperando? Só você dizer: Senhor, foi mal, eu estava sem saber o que dizer, me perdoa aí, tem misericórdia de mim, eu estou pronto aqui para ir, estou pronto aqui para fazer, eu vou continuar fazendo. Ele vai estar pronto para dizer: está perdoado. Como eu perdoei Tomé que não acreditou, como eu perdoei Pedro que negou, como eu recuperei os 11 que voltaram a pescar lá, eu estou contando contigo de novo. Volta a tirar teus playbacks aí das gavetas e volta a cantar, volta a tirar os teus sermões aí de dentro das gavetas e volta a pregar, volta a visitar, volta a fazer, que eu continuo contando com você e vou continuar te usando. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor para sempre, porque Ele não desiste de nós. Ele concede a oportunidade de sermos restaurados, colocados de volta na rota. Aleluia. Cabe a cada um de nós escolher
aceitar a sua restauração ou não. Cabe a nós escolher aceitar ou não. Judas rejeitou. Qual foi o fim de Judas? Perdeu a própria vida. Tomé, Pedro e os demais aceitaram a restauração dele e deram continuidade à obra que ele começou, e foram por todas as partes pregando, e o evangelho chegou até nós. Por quê, irmãos? Porque eles aceitaram a restauração de Cristo na sua vida. Eles entenderam que precisavam ser renovados por Jesus, e eles entenderam que Jesus não desistiu deles, se arrependeram e seguiram em frente. Aleluia, glórias a Deus. Jesus não desiste de você. Me ajude aí, diga só essa vez para quem está do seu lado aí, segurando na mão dele com fé e dizendo: olha, se possível, olha até no olho dele aí, diga: Jesus não desiste de você não. Jesus não desiste de você não. Jesus não desiste de você não. Jesus não desiste de você. Ele tem um projeto, um plano, uma obra para você fazer, para você realizar. Aceite o projeto dele, aceite a obra dele, aceite o que ele quer que você faça, mesmo que você foi falha algumas vezes, mesmo que você disse que não ia fazer mais. Aceite Cristo trazendo você de volta para o projeto, de volta para a rota, colocando você de volta no rumo certo, para a glória do nome dele. Sabe por quê? Porque os dias são vindo e Jesus está voltando, e tem muito trabalho a ser feito, e Jesus está contando comigo e com você, mesmo sendo falhos, mesmo sendo fracos. Ele está dizendo: ei, eu conto contigo e estarei contigo para te ajudar a fazer a obra. Aleluia. Não somos diferentes do colégio apostólico. Eram 12 apóstolos. Nós vamos encontrar, irmãos, não só esses 3 que eu trouxe, mas nós vamos encontrar os demais caindo em alguma fraqueza, em alguma falha. Nós vamos ver apóstolos aqui vingativos, apóstolos aqui, irmãos, se achando mais importante do que os outros. Mas mesmo em meio a essas falhas, Jesus teve um particular com eles e preparou eles para se tornarem os homens do Evangelho, os cristãos, os que creram em Cristo e Cristo ressuscitado, e pregaram, e vidas se converteram a Ele, através de homens falhos, de homens limitados, mas que receberam autoridade e poder da parte de Deus para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios e anunciar o reino de Deus. O meu desejo é que Deus faça isso nas nossas vidas, e que nós venhamos sentir essa restauração, esta renovação de Deus em nossas vidas. E se você já faz a obra, tenha nesta noite mais motivos ainda para querer fazer mais ainda. Se você já prega, se esforce mais para pregar. Se você já louva, se esforce mais para fazer melhor para Cristo, e quanto mais, melhor. Se você já dirige algo na igreja, algum trabalho, algum departamento, faça com mais prazer, com mais afinco, se entregue, se gaste, se deixe gastar pela obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, há uma recompensa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos para as nossas casas, vamos ficar de pé, vamos orar. Mais um culto de ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Campo Redondo, para a glória de Deus.